Oi pessoal, tem um anúncio super legal para contar para vocês. A gente tem um novo patrocinador no nosso canal, a Doppel, a loja de camisetas de ciência. Talvez até vocês conheçam de alguns outros canais. A Doppel faz um trabalho sensacional de patrocínio e dando apoio à divulgação científica no Brasil. Os temas das camisetas são sempre relacionados com ciência. E hoje, no dia 26, é aniversário de 7 anos da Doppel, então parabéns Doppel! Mais ainda, também só hoje, no dia 26, eles estão fazendo uma oferta super especial. Você leva 5 camisetas pelo preço de 3, sensacional! E, finalmente, mais um anúncio super bacana que é o seguinte: a gente está bolando junto com a Doppel alguns temas específicos do canal do Marcelo Glazer. Então fiquem ligados que logo vocês vão poder comprar camisetas temáticas sobre assuntos do meu canal, sobre ideias que a gente explora aqui juntos, ok? Então parabéns para a Doppel e vamos em frente com esse patrocínio. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Riscos Existenciais. E esse realmente promete. A gente vai falar sobre ET. Não só sobre ET, mas sobre a possibilidade de que espécies inteligentes extraterrestres possam desenvolver a tecnologia suficiente para chegar até aqui. E, obviamente, nem sempre com fins bem intencionados, né? O próprio Stephen Hawking uma vez escreveu, e isso daí fez um maior barulho na internet, na mídia, etc., dizendo que, moçada, a gente tem que parar de ficar emitindo ondas de rádio para o espaço, porque essas ondas de rádio estão viajando na velocidade da luz e elas vão chegar, eventualmente, a inteligências extraterrestres que, se tiverem más intenções, podem vir aqui e acabar com a gente. Será? Será que isso realmente é possível? É isso que a gente vai estudar hoje nesses Riscos Existenciais. Mas antes, se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, tá na hora, né? Inscrevam-se no canal do Marcelo Glazer e, obviamente, apertem lá o sininho para vocês saberem quando a gente está colocando conteúdo novo, que acontece toda hora, ok? Então conto com vocês para a gente continuar crescendo nessa velocidade, quase na velocidade da luz. Bom, para a gente começar a falar de uma forma racional e científica sobre vida extraterrestre, a gente tem que começar falando sobre distâncias interestelares. E a verdade é a seguinte, moçada, nós estamos muito isolados aqui. Quando a gente pensa que a gente é um planeta girando em torno do Sol, que é uma estrela, né? Começamos daí, né? E o Sol, a distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros, ok? Aí a gente pensa, bom, aqui no Sistema Solar, obviamente, se tiver alguma vida, e eu acho pouco provável, sinceramente, mas se tiver alguma vida, certamente não vai ser uma vida inteligente, então a gente não tem essa preocupação. Mas, talvez, em outras estrelas, aqui na nossa galáxia, na Via Láctea, possa haver vida, e possa haver vida inteligente. Então, só para começar esse argumento, vamos dizer que sim, tem vida inteligente numa outra estrela. Vamos pensar um pouco então nas distâncias entre as estrelas, tá? Porque em astronomia a gente não fica medindo distância entre estrela em quilômetros, a gente usa anos-luz. O que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, viajando na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então você pisca o olho e a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Essa é a velocidade da luz. Então, só para dar uma ideia, para você, na velocidade da luz e daqui até o Sol, demora mais ou menos um pouquinho mais de 8 minutos, ok? E a estrela mais próxima, na verdade é um sistema triplo de estrelas, Alfa Centauro, Beta, Gama, e essas 3 estrelas estão a mais ou menos 4 anos-luz e meio de distância. O que isso significa, moçada? Significa que a luz que a gente vê agora da Alfa Centauro está viajando há 4 anos e meio. Então, se tivessem ETs lá e eles estivessem mandando uma mensagem para a gente, ia demorar 4 anos e meio para ela chegar aqui. Então, uma conversa seria meio assim. Os caras de lá falam, ei, moçada da Terra, tudo beleza? 4 anos e meio para chegar aqui.
A gente responde, sim, beleza, pessoal Centauro, e aí, e vocês? 9 anos. Então, essa conversa com o ET certamente não vai dar certo, né? E se a gente quisesse ir até a Alfa Centauro, tá? Ou a próxima Centauro, que fica um pouquinho mais próxima da gente, como já diz o nome, né? Se a gente pegasse a nossa espaçonave mais rápida que tem, que viaja a mais ou menos uns 50 mil quilômetros por hora, depende da espaçonave, mas a ordem de grandeza é essa, iam demorar entre 80 mil e 100 mil anos para chegar na Alfa Centauro. Anos, 100 mil anos para chegar lá, isso viajando nessa velocidade. Ou seja, o espaço é extremamente vazio, as distâncias entre as estrelas são extremamente gigantescas, astronômicas, como a gente gosta de falar. Então, isso é a nossa estrela que está aqui do lado, né? O nosso vizinho. Se a gente quisesse ir mais longe, 10 anos-luz, 100 anos-luz, 500 anos-luz, ia demorar esse tempo todo para a luz chegar até aqui. Então, quando a gente olha para o céu noturno, a gente está meio que olhando para uma máquina do tempo, porque a luz que a gente vê hoje saiu das estrelas, das galáxias, etc., há um tempão atrás. E o tamanho da Via Láctea, qual é? A nossa galáxia, né? Onde está o Sol e 200 bilhões de outras estrelas. A Via Láctea tem um tamanho aproximado de 100 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, se você pegar, acender uma lanterna num ponto da galáxia, vai demorar 100 mil anos para a luz atravessar a galáxia inteira. Ok? 100 mil anos. Se você viajasse na velocidade, vamos dizer, de 1/10 da velocidade da luz, o que não é impossível, existem projetos aí da NASA e de outras empresas e companhias espaciais de países diferentes e privadas também, de construir veleiros espaciais, espaçonaves que usam o vento solar, o vento da estrela para propagar as velas, e esse tipo de espaçonave pode sim chegar a uma velocidade de 1/10 até mais, talvez, da velocidade da luz. Então, se está viajando na velocidade de 1/10 da velocidade da luz, você demoraria 100 mil vezes 10, 1 milhão de anos para atravessar a nossa galáxia, ok? Então vamos pensar nisso. Então seria possível esses ETs terem chegado aqui? Bem, se nós, espécie humana, está aqui há 200 mil anos, que não é nada, né? Só para vocês terem ideia, moçada, a nossa galáxia tem 10 bilhões de anos, ok? Então, se o nosso planeta, que tem 4 bilhões e meio de anos, é um planeta relativamente recente, né? Você pode imaginar uma outra civilização inteligente a, sei lá, 100 anos-luz, 1000 anos-luz, 10 mil anos-luz, 50 mil anos-luz de distância da gente, que teve um tempão, se eles apareceram tipo há 1 milhão de anos antes da gente, teve um tempão para desenvolver as tecnologias e viajar pela galáxia inteira. Então, sob esse ponto de vista, seria possível que existam ETs aqui se eles conseguem desenvolver essas tecnologias de viajar tão próximo da velocidade da luz, ok? O que não é nada fácil, né? Então é importante a gente manter isso em mente. E a gente está, só para vocês se localizarem um pouco na nossa galáxia, a gente está a uma distância aproximada, tudo em número redondo aqui, 30 mil anos-luz de distância do centro da nossa galáxia, que é onde tem um buraco negro, né? Então, gigantesco, aliás, com uma massa 4 milhões de vezes maior que a massa do Sol. Então, se você perguntar para físicos e para astrônomos, será que pode ter vida fora da Terra, vida inteligente também? A resposta da maioria vai ser, sem dúvida. Afinal de contas, só na nossa galáxia, com 200 bilhões de estrelas, você tem trilhões e trilhões de planetas e de luas, e as leis da física e as leis da química são as mesmas no universo inteiro. Então, só falando em termos de probabilidade, deve ter um outro mundo que tem vida, né? Afinal de contas, por que só a gente, né? Como a frase famosa do filme Contato, que é baseado no romance do Carl Sagan, dizia, né? Se formos só nós, seria um grande desperdício de espaço, né? Então esse é o ponto de vista, ok? Essa é a noção de distância. E quando a gente fala de outras galáxias, esquece, porque a galáxia mais próxima da Via Láctea é
Andrômeda. E Andrômeda está a uma distância aproximada de 2 milhões de anos-luz de distância. Então, quando você olha para Andrômeda no telescópio, você está vendo ela 2 milhões de anos atrás, que era mais ou menos quando os nossos ancestrais, lá os hominídeos, estavam atravessando as savanas da África, ok? Então, vamos focar só na Via Láctea para ser um pouquinho mais realista essa nossa conversa. Então, a gente falou de distância, agora a gente tem que falar de vida. Para a gente falar de vida fora da Terra, a gente tem que começar a falar de vida na Terra. E o que a gente sabe da vida aqui na Terra, né? Bom, para começar, a gente sabe o seguinte, que a Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, ou seja, surgiu junto com o Sol há uns 4 bilhões e meio de anos atrás. E a gente sabe que a vida na Terra apareceu pelo menos há 3 bilhões e meio de anos. Isso é uma coisa boa, porque isso significa que demorou só entre aspas, né, 1 bilhão de anos, mais ou menos, para a vida surgir aqui na Terra, né? Então você fala, ué, isso não é tão mal assim, afinal de contas, estrelas podem durar 10 bilhões de anos, 6, 8 bilhões de anos, então, se a vida aparece em outros lugares, ela tem uma probabilidade relativamente alta de aparecer, porque afinal de contas apareceu aqui em 1 bilhão de anos, por que não, né? Esse é o argumento. Só que aí você começa a falar com os biólogos, não só com os astrônomos e os físicos. E os biólogos têm uma versão da vida muito diferente da dos físicos, da nossa, né? Por quê? Porque os físicos falam, cara, são as mesmas leis da natureza, no universo inteiro, se aconteceu aqui, deve acontecer em um monte de lugares, senão a gente está usando o conceito de excepcionalismo, né? Do fato que nós somos excepcionais e por que nós somos excepcionais. Afinal de contas, o Copérnico já disse para todo mundo que a Terra é simplesmente mais um planeta ao meio de muitos outros pelo universo. Ok. Aí a gente vai falar com o biólogo. O biólogo fala, peraí, cara, a vida na Terra passou por várias fases. Okay? Cada uma dessas fases mais complicada e mais difícil do que a outra. Se bem que a primeira de todas as transições foi a transição da não-vida para a vida, né? E eu eventualmente vou dedicar todo um programa só sobre isso, né? Porque a origem da vida na Terra continua sendo um grande mistério da ciência moderna, tá? De alguma forma, os elementos químicos que existiam no início de tudo, né? Que seriam carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e alguns outros, se organizaram para criar a primeira criatura viva. E essa primeira criatura viva era uma célula, era um ser unicelular, né? E esse ser unicelular, que fazia parte do que a gente chama hoje de célula procariota, ou seja, são células em que o material genético não é protegido por uma membrana especial que separa a membrana do resto da célula. Esses animais procariotas ficaram por aqui durante mais de 1 bilhão de anos. Então, durante mais de 1 bilhão de anos só tinha esses animais. Eventualmente, houve um monte de transições. Os animais, as células procariotas descobriram não, que célula não descobre nada, né? Sofreram um processo de mutação e se tornaram células fotossintéticas. O que quer dizer isso? Elas usam a fotossíntese. O que quer dizer isso? Elas usam a luz do sol para gerar energia. Ok? E é o que fazem as plantas, por exemplo, né? E essas células procariotas fotossintéticas transformaram aos poucos a composição da atmosfera da Terra, que praticamente não tinha nada de oxigênio, muito gás carbônico, um monte de porcaria que a gente não pode respirar, mas com a fotossíntese elas foram transformando o gás carbônico em oxigênio, ok? E isso transformou o planeta. E eventualmente células mais complexas, chamadas eucariotas, que são aquelas que têm o material genético protegido por uma membrana nuclear, que aliás são as células das quais nós somos feitos, foram tomando conta. Então você tem de não vida para vida, de células procariotas para células eucariotas, e aí 3 bilhões de anos a história ficou mais ou menos essa. Aí, em torno de 530 milhões de anos atrás,
houve o que a gente chama da explosão do Cambriano. E nessa explosão, várias coisas aconteceram, mas dentre elas surgiram os primeiros seres multicelulares, ou seja, que tem várias células, tipo esponjas, sabe? Essa esponja que a gente usa para tomar banho, etc. E as esponjas e uma série de outras criaturas estranhíssimas descobriram que era melhor a gente se unir para vencer, né? Porque a vida é uma grande batalha, né? Essencialmente. O processo de seleção natural é brutal, né? Essencialmente é a lei do mais forte, do mais bem adaptado. Quanto mais bem adaptada a forma de vida, mais chances ela tem de sobreviver e de se reproduzir, porque a função essencial da vida é essa, né? Reprodução. Pois bem, então eles foram de célula eucariota para seres multicelulares, eventualmente para seres multicelulares complexos, tipo dinossauros, né? Então 250 milhões de anos, as árvores também surgiram há 350 milhões de anos, os dinossauros, 250 milhões de anos, super complexa já a vida na Terra, né? E cada um desses pulos, pessoal, é extremamente difícil e depende de uma série de contingências, de uma série de coisas que acontecem na Terra. Então você tem que entender que a história da vida na Terra depende da história da Terra. Então, o que quer dizer com história da Terra? Como que a composição química da Terra mudou, como que a atmosfera da Terra mudou, como que colisões causaram extinções em massa aqui na Terra. Então tem vários exemplos, eu vou falar só um. 65 milhões de anos atrás, houve aquela colisão do asteroide que bateu lá na península de Yucatán, no México, e que extinguiu com 60%, dependendo de quem você fala, da vida na Terra, inclusive os dinossauros. Então pensa bem, os dinossauros existiram durante mais de 150 milhões de anos e não viraram inteligentes. Por que isso é importante? Isso é importante porque as pessoas acham que quando tem vida em algum lugar, essa vida vai evoluindo com a intenção de se tornar inteligente. E não é nada disso. A intenção da vida é se reproduzir e estar bem adaptada ao meio ambiente em que ela existe. Se o meio ambiente muda, como foi no caso dos dinossauros, né? Porque bateu o asteroide, levantou uma poeira incrível, a colisão desse asteroide foi absolutamente devastadora para a ecologia terrestre da época, mudou tudo, cobriu a Terra com uma nuvem de poeira, então a temperatura caiu muito e os dinossauros, répteis, sangue frios e os mamíferos sobreviveram e foram se reproduzindo, mudou toda a sopa genética com várias mutações, porque mudou o meio ambiente, e o processo de seleção natural então foi selecionando os mamíferos, e com isso, eventualmente, nós chegamos aqui. Então olha só os pulos, eu vou resumir. Não vida para vida, célula procariota para célula eucariota, seres unicelulares para seres multicelulares simples, seres multicelulares simples para seres multicelulares complexos, eventualmente com vários órgãos internos, né? Separa fígado de coração, etc. e tal, e eventualmente hominídeos, né? 3 milhões de anos atrás, 4 milhões de anos atrás, e eventualmente 200 mil anos atrás, a espécie humana. Se aquela colisão com aquele asteroide lá não tivesse acabado com os dinossauros, nós não íamos estar aqui. Isso aqui é o que chamo de contingência cósmica. Ou seja, quando você conversa com biólogos, com paleontólogos, você começa a entender que não é simplesmente a lei dos grandes números que influencia na possibilidade de vida num planeta. É toda uma história complexa aberta sobre como esse planeta evoluiu, que processos geoquímicos e geofísicos foram ocorrendo, que catástrofes, né, apocalípticas que aconteceram durante bilhões e bilhões de anos, e isso vai contar a história da Terra. Então nós somos filhos diretos, herdeiros diretos da história da vida na Terra. E a gente nunca pode esquecer disso, tá? Que é uma coisa que, aliás, a gente conversa de vez em quando aqui no canal. Então lembrem-se, ter vida não significa que vai ter vida inteligente. A maior probabilidade é que, se houver vida em algum outro lugar, ela vai ser uma vida super simples, unicelular, como foi aqui durante aproximadamente 3 bilhões de anos, ok?
Mas espera aí, Marcelo, mas e a moçada que fica falando que viu ET, né? O pessoal lá de Varginha, de uma porção de outros lugares no mundo, pilotos de avião, né, da Força Aérea Brasileira, pilotos comerciais aqui nos Estados Unidos, e todo mundo fala do dossiê secreto da Força Aérea Americana que foi revelado, e os caras que juram que viram uma coisa muito estranha acontecendo no céu, né? Fora aqueles que dizem que foram sequestrados por ETs no meio da noite, levados para a espaçonave deles e submetidos a uma série de exames médicos, em geral de caráter sexual, né? Eu sempre acho isso muito engraçado, né? Que esses ETs eles conseguem desenvolver tecnologias que viajam durante distâncias de vários e vários, dezenas, centenas, milhares de anos-luz, mas quando eles chegam aqui na Terra, eles têm que ficar repetindo esse mesmo experimento, né, do aparelho reprodutor humano a cada vez que eles sequestram um elemento humano, né? Então os caras não entendem a nossa biologia, como é possível um negócio desse, né? É realmente meio estranha essa história, mas de qualquer forma existem esses relatos todos. E como que a gente pode então colocar essa conversa de uma forma concreta? Bom, infelizmente nenhuma dessas visualizações de objetos voadores não identificados foi definitivamente comprovada como sendo de origem extraterrestre, né? Existe um monte de fenômenos celestes, atmosféricos, meteoríticos, que podem causar efeitos estranhíssimos na atmosfera, muitos, tipo uma luz que de repente aparece e que se propaga na velocidade muito rápida, ou várias dessas luzes, né? Você pode ter balões estratosféricos que sobem a altitudes gigantescas e que refletem a luz do Sol de certa forma, parecendo entidades metálicas se propagando bem lentamente, né? Esse que é o negócio. Ah, eles vão lentos, aí eles pegam uma jorrada de vento a uma altitude maior e começam a andar mais rápido, e você acha, pô, o cara consegue parar e andar rápido e tal, né? E os vários relatos de ter sido sequestrado por ETs, né, que é uma coisa que é bastante comum na história, né, pelo menos esses relatos, por incrível que pareça, só começaram quando se desenvolveu a tecnologia de voo, né? Se você fala com uma pessoa do século XIX, do século XVIII, ninguém está falando que vem um disco voador para sequestrar ela, né? Essas histórias só aparecem depois que aparecem as nossas tecnologias de exploração celeste. Então existe uma correlação aí que realmente não é acidental, né? Então é muito importante a gente lembrar disso. Na Idade Média, por exemplo, quando ninguém falava de espaçonave, de foguete e tal, apareciam demônios noturnos que vinham, chamados de incubos e sucubos, que vinham molestar as pessoas sexualmente também, né? Fazer uma sedução noturna e tal. E esses demônios desapareceram e agora a gente tem os ETs que fazem esse tipo de sequestro noturno, e quando a pessoa acorda, está em casa ou está de uma forma meio confusa. Existem vários tipos de distúrbios do sono, paralisias hipnóticas, em que você acha que você está paralisado, o corpo está paralisado, você está com os olhos abertos, mas você ainda está sonhando, mas você recebe uma série de impulsos sensoriais que vêm de fora, entendeu? E isso tudo fica construído numa narrativa meio onírica, né? Meio de sonho, em que você fica muito confuso, ok? Então, quando eu falo essas coisas, né? Pensa, pessoal, objeto voador não identificado, provavelmente efeitos atmosféricos ou balões estratosféricos ou testes, protótipos de forças aéreas, entendeu? Estranhos e secretos que não são revelados, né? E as pessoas sequestradas, provavelmente com algum distúrbio emocional ou de sono, que é uma coisa bastante comum em psiquiatria. As pessoas, quando eu falo essas coisas, falam, pô, Marcelo, você realmente corta o maior barato, né? Você não quer saber dessas coisas, é tão fascinante. Eu devo dizer o seguinte, gente, é óbvio que é fascinante. Tanto é fascinante que eu e um monte de outros cientistas pensam muito sobre esse assunto. Nós que dedicamos a nossa vida ao estudo do universo, dos planetas, da possibilidade de vida fora da Terra, de como a vida surgiu aqui, somos as pessoas mais interessadas de todas, né, para
querer que tenha vida fora da Terra. Seria uma coisa absolutamente sensacional, uma das maiores descobertas, se não talvez a maior descoberta da história da civilização, né? Eu estou descartando aqui o Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, que meu pai, aliás, era fã. Eu li esse livro quando era garoto e tal, né, que fala que tem relatos, tem desenhos nas cavernas que parecem com astronautas, né, com capacete e as linhas de Nazca lá no Peru, etc. Isso tudo, gente, nada disso é uma comprovação concreta de uma visita de extraterrestres. Vocês têm que entender uma coisa fundamental sobre a ciência. A ciência é o melhor instrumento que a gente tem para não se deixar levar por uma grande mentira, por uma grande imaginação, tá? Então, é muito importante a gente não cair no conto do vigário, né? E a ciência é um instrumento racional que nos ajuda a evitar esse tipo de coisa. Não porque a gente não queira que tenha, a gente quer que tenha, mas é um assunto muito importante para não ter uma comprovação extremamente sólida com relação a isso. E por falar em comprovação extremamente sólida, existe um programa, né, de busca por inteligência extraterrestre chamado SETI, S-E-T-I, que há mais de 50 anos vem justamente buscando por esses sinais. Eles estão tentando ouvir, com vários radiotelescópios, se apontados para constelações no céu, lugares no céu onde existem estrelas velhas o suficiente para que, se possa existir vida, pode ser por lá, né? Sinais, regiões onde existe uma atividade de rádio, de ondas de rádio muito grande, tentando ouvir os ETs. Se vocês viram o filme Contato, vocês sabem exatamente do que eu estou falando, né? Essa é uma outra maneira de você procurar por vida fora da Terra. Não aqui, mas lá, no lugar onde eles estão, né? E a questão, então, é que nesses 50 anos, mais até do que 50 anos, a gente não viu nada. Obviamente houveram alguns alarmes falsos, né? Mas nada de concreto. Então, infelizmente, mesmo essa busca por ondas de rádio não ocorreu. Um dos problemas dessa busca é qual é a frequência que você vai sintonizar o teu rádio para poder ouvir os ETs, né? Se eles vão enviar alguma mensagem para a gente, em que frequência que eles vão fazer isso, né? Esse aqui é um dos problemas. A gente não sabe, porque a gente não sabe nada sobre a psicologia de uma outra inteligência. A gente mal sabe da nossa, né? Imagina de uma outra inteligência extraterrestre, né? O que eles estão pensando? Será que eles querem se comunicar com a gente? Né? Esse tipo de questão que a gente não tem a menor ideia. A gente nem sabe definir vida, né? Se você perguntar qual é a definição da vida, a gente não tem uma definição que é universalmente aceita pelos cientistas, né? Vida é uma coisa que a gente sabe identificar quando a gente vê. Mas se tiver algum tipo de vida completamente diferente em algum outro planeta, como que a gente vai saber que aquilo lá é vida, né? Esse é um dos outros problemas sérios com relação. Então, uma das coisas que essa organização SETI está tentando fazer é não ficar ouvindo onda de rádio, mas apontando telescópios super poderosos para exoplanetas, tentando buscar por sinais de engenharias avançadas. Da mesma forma que, se você tiver um telescópio muito bom, você poderia, em princípio, detectar do espaço a muralha da China, porque é uma obra de engenharia bastante grande, né? Você poderia, em princípio, detectar obras de engenharia que não são parte de um planeta, vamos dizer assim, feitas por outras civilizações. Então, essa é uma outra maneira de você detectar. E tem outras, mas infelizmente, até o momento, a gente não tem nada de concreto ainda, ok? Isso nos leva, obviamente, à parte do paradoxo de Fermi, né? Que é uma coisa que eu tenho que falar. Então, em 1950, o Fermi, um grande cientista, a gente falou nele aqui no outro Riscos Existenciais, em que a gente fala sobre o holocausto nuclear, ele falou para os amigos dele: pessoal, cadê todo mundo? Ele falou: como assim, cadê todo mundo? Ele falou: cadê os ETs? Porque se a galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro e tem 10 bilhões de anos de vida, se você tiver uma civilização que consegue viajar 1/10 da velocidade da luz, em 1 milhão de anos ela cobre a galáxia inteira. Em 10 milhões de anos ela consegue explorar vários mundos dessa galáxia. Então basta que essa civilização tivesse aparecido 10 milhões de anos antes da gente, que os caras já deviam estar em tudo quanto é lugar. Então cadê eles?
né? Esse é o paradoxo de Fermi, ok? Aí tem um monte de explicações para o paradoxo de Fermi, né? Das mais óbvias, tipo, a gente não entende nada de psicologia de ET e de repente esses caras não querem explorar o espaço, eles sabem que é perigoso explorar o espaço, feito que falou Stephen Hawking, né? E que, portanto, não vale a pena esse risco, né? Então eles ficam quietinhos lá no canto deles. Ou uma outra que é típica da Guerra Fria diz que toda civilização que atinge a energia nuclear e a possibilidade de bombas nucleares se autodestrói depois de algumas centenas de anos, que é uma coisa extremamente deprimente, né? Ou um aquecimento global, que também é uma coisa extremamente deprimente, mas que a gente está vendo acontecer agora, né? E outras explicações mais esdrúxulas e fantásticas do tipo, cara, é claro que existem ETs, né? Eles criaram uma simulação gigantesca de computador e nós somos essa simulação. Então, tipo o filme The Matrix, né? A ideia de que nós é que somos uma simulação, nós não existimos, nós somos uma simulação, um jogo, um videogame feito por ETs muito mais avançados que a gente, né? Que é uma coisa que dá para conversar um outro dia, mas eu acho muito pouco provável também, né? Aliás, né, se eles fizeram a gente, pode ser que outros tenham feito eles, né? E você tem assim uma cascata de possibilidades que não termina nunca, né? Então, esse tipo de argumento não resolve muita coisa tão bem, ok? Então, a verdade é que a gente não tem nenhuma evidência concreta de ETs até o momento. Teriam que ter uma tecnologia incrivelmente avançada. Se eles estão aqui e não se manifestaram, qual é o ponto, entendeu, disso tudo? Se eles estão aqui, nós somos uma espécie de experimento deles, né? Nós somos um zoológico cósmico, beleza, pode ser, quem sabe, mas a gente não vai saber nunca, porque eles têm uma tecnologia de ficar invisível, então isso para nós é totalmente impossível de determinar. Então esse tipo de argumento também não ajuda. O argumento que realmente ajuda é a gente parar para entender que qualquer civilização que desenvolva a possibilidade de vida inteligente, né, que vem de uma possibilidade de vida inteligente e desenvolva tecnologias de exploração espacial, tem um limite absoluto de viajar na velocidade da luz, ou menos que a velocidade da luz, porque nada com massa pode chegar à velocidade da luz, ninguém pode ultrapassar isso. Se os caras usam buraco de minhoca para ir de um ponto a outro do universo, essa é uma outra conversa também, que é muito ficção científica, como eu já falei em outros vídeos aí que a gente fez no Conexões Cósmicas, quando eu falei da série Dark, etc. Quem não viu, confere, que eu explico direitinho o que é isso. Então, concretamente, pelo menos dentro do que a gente entende, né, você pode sempre argumentar, mas a gente não sabe nada, vai mudar tudo, a ciência avança de uma forma muito rápida e, portanto, tudo isso vai mudar daqui a pouco. Pode ser, moçada, mas, infelizmente, até agora, a gente não tem nenhuma indicação de vida nesse sistema solar ou em outros sistemas solares ou de visitas de ETs que tenham vindo lá de longe para falar com a gente aqui. Então, isso nos remete ao que eu chamaria de uma espécie de solidão cósmica, né? O fato de que a gente está aqui meio sozinho mesmo, né? Que nós somos essa espécie inteligente capaz de refletir sobre o universo, mas não capaz de resolver todos os problemas. E o maior problema que a gente tem agora é como cuidar do nosso planeta. Então, às vezes eu fico pensando que vale mais a pena a gente começar a pensar mais no nosso planeta e como que a gente pode preservar a vida nesse planeta que a gente está destruindo rapidamente, do que ficar viajando muito em Marte e outros planetas, e certamente a gente não vai escapar para esses planetas nos próximos várias centenas ou talvez milhares de anos. Os nossos problemas estão aqui agora. A Terra é um planeta raro e a gente tem que entender isso de vez e tentar proteger o que a gente tem com tudo que a gente pode ter, né? Então, pensem em como vocês comem, pensem na energia que vocês gastam, na água. Em vez de ficar com medo dos ETs, vamos ficar com medo de nós mesmos, porque nós é que temos que nos proteger de nós mesmos de forma a poder sobreviver e não ser mais uma dessas espécies inteligentes que pode ter surgido por aí no universo e desaparecido. Vamos ser mais espertos do que os dinossauros e vamos então evitar a nossa própria extinção. Então é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui. Mais uma vez, inscrevam-se no nosso canal, apertem o sininho aí para ver o que a gente anda fazendo, chamem os amigos, a família,
porque essa conversa, obviamente, é só a primeira dos ETs, ela vai continuar, ok? Mas no momento eu não estou muito preocupado com a invasão de ETs como sendo um risco existencial. Até mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.